Então, vamos ver aí a apresentação da professora Roberta. 20 minutos para... Depois a gente inicia a discussão. Obrigada pelo elogio, professor. É um prazer estar aqui. Eu não sou professora, obviamente, da universidade. 20 minutos, né? Obviamente, eu não sou professora da universidade, mas me sinto muito lisonjeada por estar aqui presente para a gente fazer essa discussão, que é tão importante e que a gente está um pouquinho atrasado, né? Que a gente deveria estar mais próximo dessas discussões, porque o momento, como a gente comentou, é de fazer pontes. O problema da pandemia e da gestão da pandemia é essa comunicação. Sim. Isso. O grande problema da gestão da pandemia gira em torno de comunicação, como toda relação humana. Então, quando a gente abre a possibilidade para o diálogo, de usar a filosofia do taoísmo, que é exatamente a questão da água, desde Tales de Mileto, dos pré-socráticos, quando a gente comenta sobre a fluidez, a resiliência, a transparência, a questão da água ir aos poucos erodindo e aparando as arestas, e tentando trazer essa conformidade e união para que as pessoas entendam que tudo parte do princípio da discussão. Toda ciência, ela evolui dentro da divergência. Não pode existir um monopólio, nem limitações à evolução e discussão de evidências. Em todos os momentos dessa pandemia, a gente ouviu muito essa palavra, mas a mãe da evidência é a experiência clínica. Desde o tempo de Osler, William Osler, a gente tem sempre em mente essa questão do médico, aquela figura empática que está ao lado do paciente. Então, eu gostaria de começar fazendo um breve resumo, que essa é a estrutura da aula. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, sou médica pelo Estado, trabalho no Centro de Controle de Infecções do Giseu da Trigueira, ambulatório de infectologia, e no Hospital Onofre Lopes eu estou à frente também lá do setor da UTI, Covid e UTI adulto. Nessa estrutura da aula, a gente vai brevemente falar sobre o histórico da ivermectina e o seu uso em massa, o mecanismo de ação tradicional, o mecanismo de ação em SARS-CoV dentro da teoria da medicina translacional e uso reposicionado, discutir alguns, brevemente, slides, ensaios clínicos e meta-análises que o Dr. Arthur Hill, da Universidade de Liverpool, juntamente com a doutora Tess Laurel, fizeram de forma independente de todos os dados que foram aqui discutidos brevemente em alguns desses artigos. Os mitos acerca da farmacocinética, hepatotoxicidade e carcinogênese envolvendo a ivermectina, estudos de caso controle e ecológicos de massa, de vida real, com impacto para proposições para políticas de saúde pública mundialmente, além da gente discutir brevemente esse tópico de ética em pesquisa médica. Como todos sabem, a ivermectina ela foi uma droga estudada pelo Satoshi Omura, que está ainda vivo, com William Campbell, da Merck Sharp Dohme, inglês, de formação, escocês, na verdade, e radicado nos Estados Unidos. Quando, então, nessa data que eles estudaram, na década de 70, há o isolamento de uma bactéria, o Streptomyces avermitis, que conseguia zerar, finalizar, exterminar todos os vermes, parasitas, helmintos, dentro de intestinos de ratos. Ele foi isolado, né, dentro de um jardim, se eu não me engano, lá no Japão, e foi então feito esse conjuntamente com a Merck, o isolamento do fármaco, das avermectinas, né? Uma lactona macrocíclica que tem uma atuação que conseguiu mudar radicalmente a história da medicina em tratamentos de massa. Eles dividiram o prêmio, na verdade, coincidentemente, com Yo-Yo Tu, uma médica que descobriu a artemisina, uma droga que modificou radicalmente a história do tratamento da malária, quando já se existia resistência aos fármacos. A gente entende que dentro da medicina, o princípio da poliquimioterapia é utilizado em diversas doenças, desde a hanseníase, que há milênios é uma praga que ainda não tem, né, solução, a tuberculose, o HIV, tanto bactérias quanto fungos e vírus podem sim ser tratados com vários fármacos. E dentro da história da medicina, o uso de fármacos reposicionados não é apenas um benemérito da ivermectina. O Viagra é uma medicação que iniciou para tratamento da hipertensão pulmonar e foi visto que dentro da UTI os idosos estavam bastante felizes.
com a elevação do lençol, então, abriu-se um grande filão farmacológico que modificou radicalmente a história. Obrigada. Essa tecnologia. Então, o minoxidil também, medicamento para tratar hipertensão arterial em UTI, e viu-se que crescia cílios e cabelos, e então traçou um grande filão farmacológico para a medicina estética. Então, as drogas, elas são pleiotrópicas. Triste de nós acharmos que podemos alcançar o que existe entre o céu e a terra na possibilidade da inventividade e da criatividade do ser humano. O cérebro humano é o melhor algoritmo de todos, porque ele encerra tanto sinapses, como também moral, ética, criatividade e a proposição de soluções. E a gente sabe que o mecanismo de ação clássico da ivermectina, realmente, concordo com o Dr. Igor, é a ligação aos canais gama-glutamato, dependentes de cloro, fazendo uma hiperpolarização das membranas, que então paralisa as células musculares de alguns elementos. A glicoproteína P, ela está presente em muitas das nossas células, e ela realmente está mais presente na barreira hematocefálica, ela facilita a passagem da ivermectina, mas em apenas algumas situações em que há quebra na barreira. Por isso que a neurotoxicidade é bem descrita, mas dentro do contexto de uma doença infecciosa que envolva inflamação das meninges, ou um provável trauma crânioencefálico em que haja sangramento. Nesse momento, e também nas crianças, por ter maior quantidade da glicoproteína P, podem ter uma passagem muito mais rápida para o sistema nervoso central. Mas a gente tem que discutir isso passo a passo, né? Em relação aos estudos reposicionados da medicina translacional, existem vários. Desde 2016, 2012, 2018 e até agora em 2020, para as drogas relacionadas também RNA vírus, anti-HIV1, com influenza, Zika, dengue, West Nile vírus, porque sabe-se que ela tem uma ação dentro da transcrição, na inibição da importina alfa-1, que vai fazer o translado de proteínas para o núcleo. O vírus é um micro-organismo intracelular obrigatório e preguiçoso. Ele vai se apoderar do nosso maquinário para produzir as suas próprias proteínas e material genético. Mas a ivermectina bloqueia, é a alfândega entre o núcleo e o citoplasma. Além de impedir, como a gente vai comentar também, a ligação do ACE2 à porção RBD da proteína, da spike proteína do coronavírus. Então, ela é um manto de proteção, de blindagem para a entrada do vírus. E isso tem razão de ser da medicina translacional, transpondo para a profilaxia, porque ela age impedindo a chegada do vírus, a exemplo do que a gente usa como terapia antirretroviral de pós-exposição ao HIV, pós-exposição à hepatite B, pós-exposição ao tétano, soros, imunoglobulinas, medicamentos antirretrovirais têm essa ação de inibir a entrada do micro-organismo na célula. E isso impede que a mãe passe para o filho, uma mãe HIV, o vírus. E ela consegue ter uma gestação com a criança livre do vírus. Esse estudo do Monash, eu diria que foi o estudo cabal, a pedra de Roseta, para abrir a caixa de Pandora relacionada à ivermectina. Porque foi o primeiro estudo que mostrou in vitro que a ivermectina poderia ter uma ação farmacológica dentro do contexto do Covid, inibindo em 48 horas e diminuindo, não, ela reduzia a carga viral em 48 horas nessas células infectadas. Mas lembremos de um detalhe. Todos os estudos aqui que comentam sobre o uso in vitro ou in vivo parecem que têm um peso maior quando mostram ineficácia. No entanto, esses estudos foram feitos com células vero de rim de macaco, que não têm imunidade inata, nem produzem interferon. Então, não podem ser modelos extrapolados para um sistema complexo como o nosso sistema imunológico de humanos. O correto é você extrapolar do sistema in vitro para um animal, mamíferos, não primatas, mamíferos, primatas e depois em humanos. A ciência segue essa evolução. Nós temos um haplótipo de HLA completamente diferente do macaco. Então, eu não posso cercear o desenvolvimento de uma pesquisa baseado num estudo que só mostrou que ela tinha que atingir 500 vezes a concentração dentro de uma célula de um macaco. Isso é impedir a evolução da ciência. É o mesmo que frear Galileu Copérnico e dizer, pare o mundo. Ele não é redondo. A ciência precisa avançar. E é exatamente aqui que os países pobres não se detiveram nas palavras de
cientistas arrogantes que dizem não façam mais estudos com a ivermectina. Não tem plausibilidade biológica. Ora, bolas, estude o estudo e veja que as células não são humanas. Então, quem é você para impedir o avanço do conhecimento de uma droga que é conhecida há 45 anos, com 4,5 bilhões de doses distribuídas, de forma que em nenhum estudo de distribuição de massa, como nós vamos falar, ela nunca foi descrita com hepatotoxicidade ou carcinogênese. Esse é só um diapositivo mostrando um estudo de 2019, quando em fevereiro de 2020, pela primeira vez, o Dr. Fernando Suassuna nos apresentou a ideia de que a ivermectina poderia ser uma droga reposicionada. Existem estudos de biologia molecular, com células, com modelos matemáticos, em que eles colocam dentro do computador a possibilidade de uma droga agir sobre um determinado sítio de ligação. E isso foi visto. E ela age em 52 pontos de ligação de proteínas e antígenos do SARS-CoV-2. Esse é um DEL mostrando apenas alguns, como a RNA replicase, a RDP, a PL3CL-PRO, que vai induzir, no caso do SARS-CoV-2, um mecanismo de desligar o termostato de produção do interferon. Ela vai desligar na célula o sistema de alarme para os nossos macrófagos, para a imunidade inata ficar inerte. Da outra forma, ela também age na RNA replicase, na helicase, e por isso, nos estudos de biologia molecular, ela age com maior afinidade do que o Remdesivir, porque ele age na NSP1, na helicase e na RDP, que é o caso do Remdesivir. Com relação a essa modificação, a gente coloca aqui exatamente essas três, esse DA com o uso na PL-PRO, 3CL-PRO, SUD, que é uma proteína não estrutural, e a ACE2. Então, ela inibe, no mecanismo de histidina e lisina, o bloqueio entre a ACE2 e, principalmente, a RBD, que é o mecanismo de mutação mais comum, é 484K, já presente nas cepas de Manaus, da África do Sul e da Inglaterra, e que está avançando e impedindo a eficácia de muitas vacinas. Neste exato momento, a África do Sul bloqueou qualquer uso da vacina da Pfizer, da Corona, que não era nem autorizada lá, da Oxford e da Moderna, porque as três são de tecnologia de RNA mensageiro. É uma excelente tecnologia. E é exatamente essa flexibilidade que a gente poderá ter de modificar esse antígeno. Porque contra a RBD, esqueça. Suba, desça e disso se esqueça. Quem teve seu SARS-CoV invasivo, natural, imunidade inata, pode se reinfectar de novo. Então, é mais do que nunca um momento de prudência. Não há nenhuma profilaxia, tratamento ou vacina 100% segura, eficaz, como nós sabemos. E a mutação veio cobrar o preço dessa questão de depositar todos os ovos da esperança de uma nova era de normalidade dentro do contexto de apenas uma política de saúde pública para uma pandemia. Em nenhuma política de saúde pública para controle de pandemia se investiu apenas em vacina. Quando a gente analisa os dados do NIH com relação ao número de bilhões de dólares investido, mais de 80% do COVAX foi o dinheiro destinado, que é realmente algo muito prioritário. Mas se a gente pensar só em prevenção e não pensar em algo que diminua a taxa de transmissibilidade, a exemplo do oseltamivir, que em 1 ano foi aprovado com evidência C e com certeza foi radicalmente quem mudou a história da pandemia do influenza, porque age no tratamento precoce, até 72 horas, e na pós-exposição, até 72 horas, para o profissional de saúde. É uma das principais causas de afastamento no trabalho e pela alta contagiosidade leva principalmente a questões de sobrecarga, como nós estamos vivendo. Esses pioneiros do Frontline Critical Care Alliance COVID são médicos e pesquisadores de Fort Lauderdale, na Flórida, que em março de 2020 começaram a estudar a proposição de fármacos tanto para o tratamento precoce como para o tratamento internado. Foram várias as discussões do Dr. Paul Marik e do Dr. Peter Corey, intensivistas, pneumologistas, médicos com formação em graduadas, universidades da Ivy League, e que têm, sim, demonstrado, junto dessa meta-análise que eles propuseram, ensaios clínicos randomizados, duplo cego,
e que tem um N razoavelmente para uma meta-análise. E, portanto, eles exigiram, em 22 de novembro, que o sistema dos Estados Unidos, dentro do Congresso, ouvissem eles para propor uma mudança na recomendação do NIH. Até novembro, o NIH só dizia que a ivermectina deveria ser utilizada para ensaios clínicos randomizados, contraindicação absolutas fora do ensaio clínico. Mas uma vez que eles apresentaram esta meta-análise, que não é feita por eles só fizeram o acumulado dos dados, propuseram o estudo, e 2 investigadores independentes, que são especialistas em medicina baseada em evidências, Arthur Hill e doutora Tess Lowry, se propuseram voluntariamente, em 4 semanas, entre dezembro e janeiro, para analisar esses dados. E eles viram que havia, hoje, já tem mais, né? Foi feito esse slide ontem, ele é atualizado a todo momento, porque ele pega dados dos clinical trials e de todos os órgãos que têm lá inseridos os estudos que estão em andamento, ou em recrutamento, ou que já tem o resultado publicado, ou que está em pré-print, ou que já foi revisado por pares, mas ainda não publicado. E esse foi o grande aprendizado da pandemia. A gente aprendeu que a ciência tem grandes investimentos de indústrias por trás que podem levar ao nosso olhar falhar. O médico tem que ser forjado para ter um senso crítico, assim como nós, consumidores, de que aquele produto que nos é oferecido traz uma mensagem por trás. É digno de nota que a OMS sempre foi o padrão para a busca de soluções de políticas de saúde pública baratas, eficazes, de fácil acesso e que possam ser utilizadas em massa. Então, essa é a proposição. A ivermectina já é adotada em todos esses países. A África do Sul, por exemplo, era proibida e não tinha uso para humanos, só para uso veterinário. Foi preciso fazer web meetings durante novembro com os países e ocorreu uma revolução, porque muitos estudos de anticorpos monoclonais fechavam um artigo e diziam que era uma exclusividade, apenas estudo com anticorpo monoclonal para aquele dinheiro que era investido. Então, eles não poderiam utilizar outros medicamentos. E se você está numa situação da África que pobre, não tem condições, você atrela os seus estudos unicamente ao que eles oferecem. Isso não é digno de ética. Não é permitido que se faça pesquisa com doença de pobre. A verdade é essa. Essa meta-análise foi feita para exatamente mostrar esse gráfico que junta o tratamento precoce e a profilaxia. Ele foi muito mais bem desenvolvido na profilaxia, porque a gente consegue bem detalhar que todos os quadros não tocam o número 1. Isso significa significância estatística, P menor do que 0,05. Que esses estudos demonstram que aquilo que Cali falou era verdade. E o Astag, a outra médica que fez esse contraponto, dizendo que utilizar em doses 500 vezes jamais atingiria biodisponibilidade, também vai ser colocado por terra. Quando a gente junta todos os estudos e o tratamento precoce, mostra baixo risco, favorecendo o não malefício. Tratado de Helsinki, Código de Ética. Não é mais o momento para se fazer um ensaio placebo. Todos os pacientes têm que ser fornecido algum medicamento que já tenha sido demonstrado benefício sem malefício. E esse gráfico mostra. Essa análise do Dr. Paul Marik e do Dr. Andrew Hill foi censurada na internet. O YouTube tirou, em menos de 48 horas, a entrevista dele, demonstrando por gráficos que iria propor à OMS mudança na recomendação. E isso forjou a modificação do NIH em 14 de janeiro. Só que o painel de comentário dizia exatamente o que o doutor Rigo falou. Nem a favor, nem contra, porque não há estudos de grande número embasado, não é duplo cego. Já provamos que existem placebo e duplo cego. A gente vai mostrar alguns exemplos. Mas o que eu quero dizer é que os países pobres não escutaram aquele indivíduo que disse que não estude a ivermectina, porque eles usavam há anos, durante anos, para tratamento em massa, no Sudeste Asiático, inclusive como profilaxia para malária. O Dr. Carlos Charcot já estuda isso há mais de 20 anos, com RNA vírus, e viu que houve redução na Malásia, no Sudeste Asiático, da epidemia. Pergunto a vocês, onde está a dengue? No Brasil. Um novo relatório agora em São Paulo mostrou que não tem nenhum dado de notificação. Obviamente, o viés é que as pessoas estão mais isoladas, se expondo menos, em alguns lugares, porque no Alecrim nunca parou, mas o que a gente sabe é que, verdadeiramente, as arboviroses andaram silenciosas.
todos os pacientes que tiveram racho, muitos deles eram pós-Covid. Onde estão os RNA vírus? E é a proposição teórica que mostra que eles agem. Então, já existem 9 ensaios clínicos randomizados com doses únicas, um N de 1.125. Redesivir foi aprovado com um N parecido desse. E para mostrar a incongruência dos órgãos reguladores, a OMS não considera. E o NIH indica como evidência 1A, uma droga que custa $3 mil e apenas reduziu sintomas em pacientes internados de 7 para 5 dias. E nós estamos aqui discutindo drogas que reduziram mortalidade, taxa de internamento, principalmente infecção nos pacientes expostos, como a gente viu nos surtos em Paris, em Fort Lauderdale, no estudo ICON. Aqui a gente tem um benefício de sobrevivência nos trials com ivermectina. Hashim, El Ghazal, no Egito, Mahmoud, Nise, como o Dr. Igor falou, mostram uma resposta de prevenção de sobrevivência 2,3 em relação ao grupo controle, de 10%. Se isso não tem significância, mostrar que no asilo, o idoso teve 100% de sobrevivência no grupo que usou no surto de pediculose e no outro houve 5% quase de mortalidade, eu não sei o que é evidência para os senhores. Mas eu me lembro muito bem do rosto da senhora, única que eu não fiz profilaxia e que não está aqui. E eu acredito que a gente tem que discutir esses pontos criticamente, porque todas as meta-análises mostram que ele reduz mortalidade e a única coisa que não ficou bem claro é a carga viral. Mas eu lembro aos senhores da fisiopatologia. Carga viral significa cura? A carga viral permanece durante meses. Então, não é um parâmetro para dizer eficácia nem beneficência de um paciente. É muito mais um cutoff, como a gente usa de unidades formadoras de colônia. Porque na primeira fase da replicação, o vírus está ativo. Mas na segunda, quem causa doença é a tempestade inflamatória, não só à base de interleucina 6, mas de bradicinina. Leucotrienos, antihistamínicos, todos mostraram. Tempo de recuperação, também com evidência significativa. Sintomatologia com relação à infecção, redução também. E aqui era onde eu queria chegar. Estudos de vida real. Uma coisa é o que se diz e se escreve, outra coisa é o que se aplica na prática. Esse país, a Índia, não está sendo bem observado. E há um silêncio sepulcral na mídia em relação a esses números. Como uma população de 210 milhões de pessoas num país com o PIB do Brasil e uma população de bilhões, conseguiu reduzir abruptamente essa mortalidade, dias de morte na Índia e daily cases. E essa análise embaixo mostra a mobilidade da população, que com essas quedas aumentou a mobilidade quando caiu a mortalidade e caiu o número de casos. A vida segue e as pessoas se movimentam, porque persiste a ideia de que ela é eficaz para a profilaxia. Estão aqui os números. Em 22 de agosto foi feito essa distribuição de massa de ivermectina no Prudar. E aí a gente tem 25 anos de experiência com ivermectina e uma grande gama de mitos, forjando estratégias e narrativas e falácias, que não têm reações adversas importantes em humanos, como o Igor bem comentou, apenas nos pacientes que tenham LOA-LOA, co-infecção com filariose, alergias. E só para terminar, esse é um dado de vigilância epidemiológica da OMS. Foi retirado agora pelo Dr. Arthur Hill e o Dr. Paul Marik, dia 16 de fevereiro. Ele mostra reações adversas em relação ao uso de tudo que está se fazendo para tratar Covid, seja ivermectina, drogas reposicionadas e antivirais e vacinas. Mortalidade relacionada ao uso de ivermectina, 16. Claro que a gente sabe que esse dado tem viés, porque o paciente pode usar vários fatores. E mortalidade associada ao remdesivir, 416. Tocilizumab, 762, e se entende isso, porque foram utilizados na fase 3, pacientes graves de UTI, mas e com relação a vacinas? 922 mortes. A própria vacina do tétano, 32. Então, algumas correlações não podem ser tão simplistas de causa e efeito. Temos uma droga que é estudada há 45 anos, que verdadeiramente não demonstrou nenhum tipo de hepatotoxicidade,
E essa foi, vergonhosamente, a posição do NIH em 11 de fevereiro, de que a ivermectina precisava de doses 100 vezes maiores para ser aprovada em uso em humanos, para o SARS-CoV. Só um minuto, professor, eu preciso desses 5 minutos. Eu acho que é importante a gente destacar com as evidências que estão sendo exigidas. E aqui eu estou fazendo o contraponto dos argumentos que meu colega colocou. E não é possível atingir dose 100 vezes maior para ter eficácia. E os números mostraram, populacionais, queda de mortalidade, queda do número de casos. E aqui está a razão de ser. Verocélulas de primatas. Essa senhora Westphal está com a pré-publicação para sair agora revisada por pares e descobriu que a dose da ivermectina pode ser a dose única, com apenas a concentração usada em biodisponibilidade. E que aqui na ivermectina a gente já sabe que o pulmão humano e animal acumula 3 a 10 vezes os níveis séricos. Isso é bem entendível pela própria fisiopatologia, porque no pulmão a gente tem muitos receptores TMPR e SS2, onde ela se liga e inibe a entrada do vírus pela conformação tridimensional, fechando, bloqueando a entrada do vírus nos alvéolos pulmonares. E por isso ela está sendo estudada como droga inalada, a exemplo da hidroxicloroquina. E uma dose versus doses repetidas mostrou a mesma eficácia. E tomada com alimentos gordurosos, aumentava em 3 vezes o seu nível sérico. Então, aqui está o estudo mostrando que 200 microgramas por quilo atingia essa concentração em jejum e com alimentos, e no pulmão 180 no jejum e com alimentos no pulmão 450, mostrando que os C50, que é a dose mínima necessária para reduzir a carga viral, era de 105. Sim, não tem problema, professor. É só para lembrar que esse é o estudo mais cheio de vieses e que foi nele que o NIH se baseou para deixar essa recomendação de pode usar agora off-label. Tanto é que aqui está um quadro do uso de medicamentos nos Estados Unidos. Após a proposição de o NIH liberar para uso off-label, essa foi o aumento da taxa de prescrição nos Estados Unidos, em dezembro de 2018, quando eles foram ao Congresso americano em novembro. Essa aqui é uma série histórica mostrando o uso dela durante o tratamento, quando houve a entrevista com a análise dos dados da meta-análise do Dr. Arthur Hill e quando o protocolo do Dr. Paul Marik foi introduzido. Um aumento exponencial no uso da ivermectina, está no JAMA, podem pesquisar agora de janeiro. E esse é um artigo que mostra no PLOS como os artigos podem ser uma extensão de marketing para a indústria farmacêutica. Basta que eu estude uma droga com uma dose que vai ser muito mais tóxica em relação a outra, a exemplo do que aconteceu em Manaus. Ou que eu use um medicamento que não tem a mesma biodisponibilidade que o outro, ou que eu escolha um desfecho mais desfavorável. Dizer que um ensaio não é válido porque ele não foi feito para ver mortalidade e não valorizar a magnificância da mortalidade é fazer uma atitude de avestruz. Não estamos no momento de negar as evidências. Agora é o momento de usá-las, porque a gente sabe que para a OMS um tablete de 6 miligramas custa 2 cents. E aqui, só para mostrar o último slide, eu gostaria de mostrar essa, que é a mais vergonhosa das verdades. Esse sumário, eu recomendo que vocês vejam, vou deixar disponível, aconteceu ontem, foi uma recomendação de 75 pesquisadores especialistas que fizeram, coordenados pelo grupo da doutora Tess, que é Evidência Baseada em Medicina, que ela é consultora da OMS, seguiram com a decisão de evidência baseado nessas meta-análises e atribuíram todos esses Ns favoráveis. Isso é um dado do Peru, é exemplo do que aconteceu no país, na Índia, onde azul são os países que fizeram uso em massa da ivermectina, em vermelho a capital Lima, que não utilizou, então casos reduzindo drasticamente mortalidade, mortes em excesso, olha aqui as quedas, está disponível também, já publicado nesse site. O estudo do México, agora em dezembro, o Sistema de Saúde do México introduziu a ivermectina para uso e olha a queda em relação
a mortalidade e o impacto na distribuição da ivermectina. Se esses números não gritam evidência, eu não sei mais o que a gente pode dizer. Mortes no México, aquele era o número de casos. E aqui, a Infectious Disease Society, que diz que tem muita preocupação sobre vieses de publicação e uma evidência que não é consistente com tantos trials positivos. Que argumentação é essa de dizer eu não vou conferir nem confiar nessa evidência porque tem muitos resultados positivos? Que mundo é esse que a ciência fecha os olhos ao que é eficaz e se estimula cada vez mais artigos para provar a ineficácia de um medicamento? Aqui se mostrou isso, que não havia risco de bias nessas publicações. É do Dr. Arthur Hill, essa análise de gráfico. E aqui, como vocês veem, né, o P é de 0,9. O risco de vieses nesses artigos não existe. E aqui, em relação ao uso em massa, foi a meta-análise que a OMS pediu. Pronto, professor, eu só queria demonstrar isso, que há muito a se pensar. E eu acho que na discussão dos problemas, como dizia Galileu, na natureza a gente deveria começar não pelas escrituras, mas pelas experiências e demonstrações. E esse é só um quadro da verdade nua e crua, em que a mentira foge do poço com as roupas da verdade e o povo prefere acreditar na mentira bem vestida e fica constrangido com a verdade nua.